E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Mo, mas sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast aqui, do MumaCast, onde nós comentamos aí os principais acontecimentos da semana no mundo do futebol. E temos aí meu irmão, né? Meu irmão Vitor, aí, como sempre, tá aí mais uma vez aparecendo e ele vai começar aí, vai abrir esse nossa discussão aí dessa semana, que nós vamos tratar, temos alguns temas, né? Sendo o principal deles ali as competições europeias, né? As três competições, as semifinais aconteceram nessa semana. E Vitor, você começa abrindo aí e você pode aí, né, falar, esclarecer uma dúvida aí, né, do pessoal. O pessoal quer saber se você vai fazer o Instagram, alguma coisa assim, quando é que você vai colocar, quando é que você vai entrar aí nesse mundo aí das redes sociais, que eu sei que você não tá, né? Você nunca teve. Quando é que você precisa, só que você vai precisar estar agora? Quando é que você vai entrar aí? Chama! Fala pessoal, boa semana a todos aí, mais uma semana do nosso episódio. Saúde a todos, começamos. Farei Instagram. Não sou um cara fã de redes sociais, eu já digo isso, sou sincero. Sim, redes sociais nunca foi o meu forte, vamos dizer assim. Demorei para ter o WhatsApp, quem me conhece sabe, demorei para ter o WhatsApp. Demorei, tive Orkut ali, mas demorei, tive ali bem no final, o Orkut tava finalizando, aí quando surgiu, quando tava no final do Orkut já surgiu o Instagram, aí nisso já surgiu outras plataformas, redes sociais, então assim, e o Orkut, por sinal, está para voltar, né, pra quem curte redes sociais, provavelmente o Orkut está voltando, aí mais uma plataforma de redes sociais que teremos aí pela frente. Farei, estou com algumas coisas aí prontas, farei sim redes sociais, terei sim o Instagram para divulgar, para mostrar também coisas do meu trabalho, não só no podcast, mas um pouco mais para frente, um suspense aí que vai vir uma plataforma bem legal, com bons trabalhos, para o pessoal aí me acompanhar, o pessoal curtir. Mas calma, no momento certo terei, contando tudo para vocês. Certo. E então vamos começar então, né? O pessoal ficar na guarda assim que tiver. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, na descrição de todos os vídeos, né, do canal, das lives e tudo mais. Estará lá para quem quiser, tiver curiosidade, quiser seguir. Então já ficaremos aí de olho. O que a gente tem então para começar a semana aí, Vitor? Então, o que você pode trazer aí? Eu sei que tem algumas Começa novidades com aí, né? a medalhinha aqui, ó. Título pelo Colorado, hein, galera? Ó, Colorado, que joguei um time que eu joguei lá no Paraná. É um time que, assim, é de Maringá. Joguei ali na terceira divisão do Paranaense. Não, já disse, minha carreira não foi carreira como de muitos aí, jogadores que jogam em primeira divisão. Eu rodei muito, joguei muito em clubes menores. Por sinal, minha carreira foi muito mais clubes menores do que clubes de grande porte. Aí, ó, títulozinho, aí, ó, medalha de ouro, conquistada ali, terceira divisão, campeão, subimos acesso, vamos pra segundinha. Eu não joguei os jogos finais, mas recebi a medalha. Na época eu tava numa negociação, acabei saindo do Colorado, eu tava acertando para ir pro Joinville, basicamente, então saí do Colorado, depois fui pro Joinville na sequência. Fiquei um tempo em casa, nisso antes, depois fui pro Joinville, fui para jogar a Série A, na época do Campeonato Brasileiro, mas pelo Colorado aí, título bem legal, pessoas bem legais que eu tive lá na época. Bom, vamos começar aí contando para vocês sobre Sony e PlayStation. Galera, tá vindo aí a nova plataforma da Sony de PlayStation. A plataforma diz assim que você poder anunciar o resgate dos cartões de PS Plus e PS Now. Lembrando aí que pessoas que jogam o PS desde o começo, jogam PlayStation desde o começo, lá desde o 1. E além disso, vai ter um serviço de streaming que tá chegando, deve chegar no Brasil em junho. Tá chegando em maio para o mundo inteiro, mas deve chegar no Brasil dia 16 de junho exatamente. Fiquei sabendo aí que dia 16 de junho, já trazendo para vocês as informações, 16 de junho deve chegar. E com isso, deve chegar junto. Quem já está assinando, tem muita gente já está assinando, tá? Esse streaming aí da Sony, que vai ser do PS. E com a assinatura no nível maior, que é o nível extra, e o Deluxe, vai ter direito a todos os títulos de todos os PS, PS1, PS2, PS3, PS4 e que está chegando, incluindo também o PSP. Assim, é uma notícia boa aí para o pessoal que curte videogame, curte o mundo dos games, já que a gente lida aí com todo mundo que conhece games, curte o mundo dos games. Tá aí uma notícia bem legal para assinar o streaming. O valor não é caro, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, o valor tá em torno. Se você quer assinar o plano máximo tá de R$ 60, e os outros planos estão em torno de R$ 30. Então, assim, não tá uma coisa cara. Para quem, assim, é fã de videogame, gosta de jogar videogame, então muita gente que, assim,
Principalmente os jovens hoje em dia, né? Não assistem muito TV aberta, ficam mais no games e tal. Então aí uma coisa legal. Até um comentário seu, Raul, você que tá mais engedrado nesse mundo. Conta pra gente aí essas novidades que tá trazendo a Sony pra esse mundo aí do PS Plus aí. E também do mundo do PlayStation. Tem milhões de jogos aqui também. Se você que vem do mundo desde o PlayStation 1, eu também joguei PlayStation 1. Não sou um cara tão fã de videogame, mas joguei alguns jogos. Mas aí você que jogou muito mais que eu, tá muito mais antenado nesse mundo. Conta aí o que você acha dessas novidades da Sony aí, chegando no Brasil em junho, 16 de junho. Então, essa é uma busca da Sony, de tentar igualar, né, a Sony. Ela corre atrás até hoje, né, do Game Pass do Xbox, da Microsoft, né, que é um sistema exatamente igual a esse, só que o Xbox, o Game Pass, né, do Xbox e também da Microsoft, também tem no computador, né, você consegue, sempre tem jogos grátis novos, né, e às vezes jogos importantes, como por exemplo Football Manager, foi um jogo que ficou disponível gratuitamente desde o lançamento. É um serviço bem forte, né, é o grande chamariz da Microsoft, e a Sony procura igualar, ao invés dela tentar brigar com esses jogos, que ela não tem como brigar com jogos de computador, por exemplo, então ela começa a tentar fornecer mais vantagens dentro do seu catálogo, né? Que realmente que o PS Now ele existe já tem um tempo, ele existiu como serviço de aluguel de jogos, né? Você alugava antes, né? Você pagava um valor e você ficava com o jogo por um determinado período alugado de qualquer uma qualquer um dos outros das outras plataformas, inclusive das plataformas antigas. Tá abrindo o leque, é uma tentativa de ampliar, uma tentativa de deixar mais interessante para quem joga, né, o PlayStation, até porque se você for, né, porque os jogos, né, não é todo mês, né, que sai um jogo de alto nível, né, para os novos videogames. Então, para compensar, né, porque o investimento é pesado, né, esses videogames, né, são máquinas bem caras aí, né, tá falando de valores aí $500, né, um valor bem alto, é um valor base, é um valor bem alto para consoles, para videogames. Então, essa ideia deles realmente de trazer, realmente para poder valorizar um pouco, justificar um pouco o seu investimento, porque por esse valor, teoricamente, deveria ter sempre jogos de alto nível todo mês, pelo menos, né? E não conseguem cobrir por conta realmente da disponibilidade mesmo, né? Não tem mercado, não tem hoje produtoras que consigam dar conta dessa demanda. Então é uma ideia da Sony para tentar igualar essa situação. E é o que eu falo, sempre falo, né? É bom porque é competição. Quando tem competição, os dois lados sempre se empenham em melhorar, né? Sempre que tem concorrência, quem ganha sempre é o consumidor, porque os dois lados disputam, né, a atenção do consumidor e vão trazendo cada vez coisas mais interessantes para nós. Acho que é isso aí. E a gente começa então, né, seguindo, a gente pode falar dos campeonatos europeus. A gente vai começar falando da Conference League, depois da Liga Europa, e a gente vai falar por final da Liga dos Campeões, todos os campeonatos nas suas semifinais, né, jogos interessantes, partidas muito boas, né, como a gente previa alguns jogos. E vamos abrir com os jogos da Conference League. Deixo aí pro Vitor escolher. Tem o Feyenoord que venceu o Olympique de Marselha por 3-2. E tem o Leicester e Roma que empataram em 1-1. Grande resultado aí pro time do José Mourinho, a equipe italiana. Qual que você prefere começar? E faça aí suas ponderações aí, Vitor. O que você acha desses dois jogos aí? Vamos começar aí com a deixa que você já deu do José Mourinho. Bom resultado mesmo, assim, a Roma começa a entrar, mas às vezes assim, é o que eu digo, assim, eu bato muito na tecla com muitas pessoas. Acho que assim, futebol é uma coisa que às vezes acontece as coisas muito da noite pro dia, né? Por sinal, uma das profissões até que às vezes as coisas acontecem da noite pro dia, junto com outras profissões. Mas assim, ao mesmo tempo também você precisa galgar um pouco mais para esperar, assim, principalmente filosofia de jogo, principalmente treinadores, assim, hoje em dia você tem treinadores hoje, se baseiam muito em filosofias de jogo, mas às vezes termos básicos de treinamentos mudam um pouco, tem entrar um pouco na mente dos atletas. Assim, hoje você tem grupos maiores do que você tinha antigamente, né? Na Europa menos, na Europa assim, você tem grupos
grupos de atletas mais curtos, em torno de 25 a 28 atletas, que até porque você tem menos distâncias de viagem, jogadores do tipo de lesão são menores do que no Brasil, porque no Brasil as distâncias são muito mais longas. Não só no Brasil, mas na América do Sul, né? Isso inclui times da Argentina, times da Colômbia que jogam a Libertadores e a Sul-Americana também. Então na Europa você tem grupos menores, para as distâncias assim, menos longas, jogos têm muita intensidade, mas assim, você tem pré-temporada ali, o calendário é levado à risca, tem um calendário certo, bonito, certinho, apesar de também serem jogos de 3 em 3 dias, mas você tem uma pré-temporada, menos jogos, então são Gramado menos melhor, né? gramados melhores também. Ali, lá não é tão quente quanto é no Brasil, porque aqui no Brasil, exemplo, ó, não puxando sardinha, mas assim, você vai jogar no sul do país, em Curitiba, em Porto Alegre, e às vezes em julho num frio, e você vai jogar no Nordeste e tá calor. Assim, muda a temperatura, muda o gramado, então assim, o Brasil tem algumas climatizações que também atrapalham, porque você tem elencos maiores no Brasil do que você tem na Europa. Então, assim, começa a entrar o esquema do José Mourinho. E isso reflete não só na Conference League, mas também no Campeonato Italiano. A Roma está 8 jogos com empate, 9 jogos sem perder juntando as duas competições. Faz uma ótima temporada. Assim, você fala, não conquistou nada. Pô, tá em sexto no Campeonato Italiano, ok. Assim, o Mourinho pega e a Roma, assim, o Roma tem um elenco meio que limitado. Não é um elenco para brigar lá em cima nos campeonatos. E com a filosofia do Mourinho, e o Mourinho tem aquela filosofia de marcação forte, o time primeiro você defende o seu gol, você não toma gols para depois atacar, isso vem entrando na filosofia, na mente dos atletas. E a equipe vem sendo muito competitiva. Fez um ótimo jogo, faz um gol no começo, um Pellegrini, que é um ótimo jogador, por sinal, um jogador muito habilidoso, um jogador até que deve ajudar nessa renovação da seleção italiana, acaba não indo para a Copa do Mundo esse ano, deve ter uma renovação. O Pellegrini vai estar nas próximas convocações da seleção italiana. É um ótimo jogador. A Roma vem com o sistema defensivo muito bem distribuído, com o Smalling ao lado do Ibanez, que é um zagueiro brasileiro, até um zagueiro brasileiro, que atua hoje na Roma há muito tempo na Roma. A Roma vem muito forte. Entra a filosofia no time, o Abraham na frente, esse Chelsea segurando a bola, e traz também alguns jogadores que jogaram na Premier League, que é onde o Mourinho preza muito pela intensidade de jogo. Ele traz alguns jogadores que atuaram na Premier League. A intensidade da Premier League é maior que a das outras ligas na Europa. Então, assim, ele consegue implementar uma boa filosofia de jogo e dá muito trabalho pro Leicester. Também dá uma ótima filosofia, como a gente disse do Brendan Rodgers, que é de posse de bola. Só que você levar o jogo para Roma, no Estádio Olímpico, com essa vantagem, praticamente não é uma vantagem, é um empate, se empatar de novo é pênalti. Mas o Estádio Olímpico lotado, e o Mourinho, mas eu digo, o Mourinho sabe trabalhar, é um treinador muito experiente para trabalhar esses jogos de mata-mata. Não é à toa que assim, ele tem três Champions Leagues no currículo, praticamente com 3 times diferentes. Se não me engano, 3 ou 2, se não me engano, acho que são 2. Champions League, né, com 2 times diferentes. Uma com a Inter de Milão e uma com o Porto. São times que Isso. não eram considerados favoritos. Ele tem uma Liga Europa também, que é uma com o Manchester United. Ele sabe trabalhar times nessa filosofia, nesses jogos de mata-mata. Ele sabe trabalhar bem a mente dos jogadores, trabalhar boas estratégias. Então eu vejo que a Roma deve passar. Eu acho que a Roma deve chegar à final. O Estádio Olímpico deve estar lotado, muita festa. A Roma carente de títulos, vão lotar. Acho que assim, ele vai trabalhar bem a mente dos atletas. Que assim, óbvio que a Roma também pode pesar um pouco esse lado da Roma de não disputar por muitos anos grandes competições. A Roma vem numa filosofia muito forte dele, muito forte em casa. Teve até pouco tempo, fez um clássico com a Napoli, o italiano, onde em casa ela perdia para o Napoli por 1-0. Ela empata o jogo jogando melhor. Ela toma um gol no meio do primeiro tempo ali do Insigne, no campeonato italiano, e ela empata ali lá pro final do jogo, mas ela martelava muito o Napoli ainda brigando pelo título, hoje caiu um pouco no campeonato italiano. Então, assim, vejo a Roma muito forte. O time do Leicester é melhor, tem o Lookman, tem o Vardy, tem o Madison no meio campo, tem o Albrighton, é um time muito forte. Você tem o Tielemans, bom volante belga, que vai estar na Copa do Mundo. Mas veja assim, acho que a Roma, por esse fator, casa para o Mourinho saber trabalhar, acho que a Roma passa nesse primeiro confronto aí. Um ótimo resultado e por muito pouco não saiu com a vitória lá dentro do
do St. James Park lá na casa do Leicester. É isso aí. E é o que você falou, né? Você falou uma coisa que é a razão pela qual existe a Conference League, né? Uma torcida carente por títulos como a da Roma, né? Tem oportunidade de viver esse momento, né? Então são estádios lotados, torcidas fanáticas. Essa é a razão pela qual existe a Conference League, né? Pelo qual a UEFA criou a Conference League, porque é retorno, né? Continua sendo um grande retorno. Do outro lado, lá na Holanda, o Feyenoord buscou um 3-2 em cima do Olympique de Marselha. O jogo aberto, né? Assim como o primeiro confronto também, o jogo aberto, uma disputa bem interessante que nós veremos aí nesse jogo de volta, dos dois jogos de volta, né? E o que você acha? Que você acredita que na França aí o Olympique de Marselha vai conseguir buscar esse resultado? O Feyenoord conseguiu uma boa uma vitória, né? E que isso acaba sempre, né? Psicologicamente, você entra classificado, isso pode mexer um pouco dentro do jogo. O que você espera aí desse confronto dos holandeses contra os franceses aí do Olympique de Marselha? A equipe, inclusive, do Bielsa, né? O Olympique. Sampaoli. São Paulo, isso, do discípulo dele, né? O São Paulo. Então, foi um jogaço, por sinal, esse jogo aí. A Feyenoord abre 2-0. Os times do São Paulo têm esse problema, às vezes, de ter uma parte defensiva meio frágil. Já que praticamente o São Paulo gosta muito de ter a bola, de trabalhar com a bola, de fazer o time tá sempre girando, ter a bola, se defender com a bola, mas se defende às vezes mal. E até ele toca o Lampérez, zagueiro, para quem não lembra, o Lampérez, zagueiro do Santos, muito bom zagueiro, um zagueiro canhoto, vem atuando de lateral esquerdo lá. Ele atua, o São Paulo gosta dessa saída de três, o Lampérez atuando pelo lado esquerdo da zaga, até para ele dar proteção, porque ele joga com o Under aberto ali, ou é o Under, às vezes joga o Payet aberto pelo lado esquerdo, que não precisa recompor tanto na marcação, para ter aquele fôlego, para ter o 1 contra 1, às vezes por ter praticamente mais obrigações ofensivas do que defensivas. Mas foi um grande jogo. Faz 2-0 o Feyenoord, o Marcelo busca e toma um gol assim. Isso tudo no primeiro tempo. No começo do segundo tempo, uma saída errada. O Olympique de Marseille sai com a bola, um toque errado para trás, acaba tomando o terceiro gol. Acaba perdendo por 3-2, mas assim, o Marcelo foi melhor. Assim, uma atmosfera muito forte também no Feyenoord, lotada ali. O Feyenoord também é um clube que torcida muito forte na Holanda. Uhum. Sai gol, o pessoal tacando cerveja pro alto, uma comemoração bem legal, assim, o pessoal lotando mesmo. Só que o Marselha também, assim, o Marselha é o time de maior torcida da França. Maior campeão, né, francês? Então assim, vai lotar lá. O time a torcida tá muito empolgada com a temporada, apesar de assim, não conquistou nada, mas foi uma temporada muito boa. O time cai nas quartas de final da Copa da França pra equipe se eu não me engano, a equipe do Lille. A equipe do Lille, isso mesmo, cai pro Lille nas quartas de final. Tá em segundo lugar, classificando direto pra Champions, faltando praticamente tá 6 pontos do terceiro colocado, faltando 4 jogos, então assim, tá bem encaminhada a situação pra Champions. E tá na semifinal, começa a Liga Europa, acaba caindo fora da Liga Europa, não indo bem na Liga Europa, foi o campeonato que assim, foi pior, e vai pra Conference League e tá numa semifinal. Uhum. Eles caíram pro Nice, 4-1. Isso, pro Nice, desculpa, Nice, pro Nice. Isso. Nice também, assim, mas uma temporada até que regular também no campeonato francês. Então, assim, é uma ótima temporada. O São Paulo consegue impor a sua filosofia de jogo. Teve a pré-temporada. O Gerson faz uma ótima temporada. O Gerson não é mais aquele jogador que era do Flamengo, aquele segundo volante de chegada. Ele tá jogando um pouco mais avançado pelo lado do campo, porque ele tá jogando muito no 4-1-4-1. Ali, o Gerson jogando ali pelo lado esquerdo no 4-1. Ótima temporada do Gerson. Guendouzi cresceu muito. Então, assim, eu vejo o Olympique de Marselha em casa, deve conquistar com classificação, apesar de ter perdido esse primeiro jogo. É um jogo bem decisivo, mas acho que o Olympique de Marselha tem tudo para conquistar em casa, conseguir vencer com o estádio lotado. Tem o Milik, o Pacaembu, uma equipe Under, é uma equipe muito forte. Então acho que o Olympique de Marselha deve passar por um jogo muito atípico. O Olympique de Marselha tendo a bola, mas assim, sofrendo os contra-ataques. Assim, o time que joga em casa, o Feyenoord, vai explorar isso também fora de casa, nos contra-ataques. Mas acho que o Olympique de Marselha, jogando em casa, conhecendo um pouco mais com a força da sua torcida, não deve ter tantos erros. Teve muitos erros individuais. 3 gols na ida. Acho que o São Paulo deve puxar um pouco a orelha dos jogadores para não ter tantos erros individuais. Manter a posse de bola e conseguir a classificação. Acho que o Olympique de Marselha, para mim, é favorito.
a passar para a final brasileiro. Realmente, esses confrontos são o que mostra jogos muito complicados, né? Jogos muito difíceis, né? Não só o clima, mas a intensidade dos jogos, a vontade dos times de vencer, bota esses campeonatos, essas disputas, né? Muito intensas, né? Até porque os jogadores querem vencer, não só para eles ganharem o espaço deles, né? Como jogadores, para ganhar o destaque deles, mas também para poder entrar na história do clube, né? Porque é um título muito importante. Estão falando aí de um título europeu, aí eu não sei se Roma e Leicester eu acho que o Feyenoord deve até ter alguma coisa em relação a competições europeias com o Olympique de Marselha, mas Roma e Leicester, não sei se eles têm alguma coisa que possa que possam colocar. Então, você colocar na galeria de troféus, colocar lá esse time, o torcedor nunca vai esquecer. Então, são jogadores que vão ficar na memória do torcedor, e aí é legado do jogador, é uma coisa que vai além do que você ganha, né? Você vai ganhar, vai ganhar prestígio, vai ganhar destaque, mas o legado que você vai deixar. Então, aqueles jogadores é que nem a gente fala, né? Eu gosto de falar, por exemplo, tem o Falcão, né? Um jogador, para quem não sabe, na Roma, tem o brasileiro que foi jogar lá, o Falcão, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, ele foi jogar lá. Até hoje ele é uma celebridade lá, pela história que ele construiu, né? Então, torcedor que eu falo, torcedor europeu ele não esquece, entendeu? Então, o Falcão, se ele for, ele vai hoje, se ele vai num jogo da Roma lá, antes do jogo começar, eles param para falar, olha, o Falcão está no estádio, a torcida aplaude, agradece, entendeu? É essa coisa que Tem outros nomes, tem Aldair, o próprio isso, Juan, um pouco mais Juan, recente, o Juan, zagueiro que jogou no Flamengo. Tem muitos. O Alisson hoje também é muito querido, porque o Alisson vai para Roma, do Inter vai para Roma. A Roma chega numa semifinal de Champions ligas, League com o isso, Barcelona, isso. depois vai embora, o Alisson vai pro Liverpool. Tem muitos brasileiros, história rica. E é bem isso que você falou. Você pode dizer, é um campeonato do terceiro nível da Cafu também, né? Cafu também jogou lá. Né? AFU, sim, do futebol europeu. Tá atrás da, UEFA, da Liga Europa, tá atrás do. Mas assim, é um título mais internacional. Sim, ali. E você ganha, você vencer, pô, você galga dinheiro, você galga prestígio, você vai para você se classifica para a Liga Europa com mais moral, você ganha mais dinheiro para montar também equipes mais fortes para a próxima temporada. Jogadores também que podem ir para sua equipe ficam com mais vontade de ir para sua equipe, porque jogador adora jogar, assim, jogadores assim, a Roma, principalmente assim, esses times praticamente são mais secundários, mas você pega jogadores, você vê esse time disputando lá em cima, vou dar exemplo do Olympique de Marselha. Marselha hoje, ano passado fez uma campanha ruim. Esse ano, o São Paulo trouxe alguns reforços, mas não fossem reforços de grande peso. O grande reforço de grande peso foi o Gerson. O Gerson é um jogador que já passou pelo futebol europeu, não teve grande brilho, volta para o Brasil, foi muito bem no Flamengo. E assim, o Olympique de Marselha paga caro. Assim, após a boa campanha do Olympique de Marselha na temporada, os jogadores vão olhar com outros olhos para ir para o Olympique de Marselha. Pô, tá um bom trabalho lá, dá para ir, para disputar título. Jogadores do próprio campeonato francês. Eu digo isso porque assim, Thiago Mendes, até uma coisa, o Thiago Mendes, é o volante hoje do Lyon, é um cara que ele vai pro Lyon, ele vai pro Lille, ele sai do São Paulo na época para ir pro Lille, e praticamente faz boas campanhas no Lille por causa disso, porque o Lille tinha acabado de ser campeão francês na época com o Hazard, o time de Hazard e outros jogadores que depois vão embora. Ele vai pro Lille por causa disso, porque quando vem a proposta do Lille para ele olha pro lado e fala, pô, é um time que tá disputando lá em cima, vou pro campeonato francês. E quando ele olha pro lado vai pro Lyon, pô, o Lyon é um time que foi 6 vezes seguidas campeão francês do época do Júnior Pernambucano. Então isso atrai o jogador. Tem como, você atrai o jogador, o time tem mais dinheiro também para atrair jogadores de mais alto nível. Então assim, a falar, Conferência League não dá nada. Não, dá sim. O importante, o que você disse, Feyenoord, Roma e Leicester não tem esse título. Uhum. É uma Então, coisa que o Barcelona também vem numa reconstrução. É um título muito importante para essas quatro equipes. Com certeza, tem que levar muito a sério mesmo, como estão levando a sério essas quatro equipes na semifinal. o prestígio é gigantesco, né? E aí eu falo que já a gente pode carimbar, né, que foi um outro acerto da UEFA, né, em criar essa competição, né? Havia uma dúvida, né, pelo nível técnico, porque você teria que descer um pouco em alguns campeonatos, então você não sabia que nível que você traria as equipes, mas
a fase final das competições, estão mostrando jogos incríveis, partidas super competitivas, estádios lotados. Foi um acerto da UEFA na criação da Conference League. Entre esses outros exemplos, o exemplo do Sevilha. Sevilha era um Isso. clube mediano. Sevilha começa a ganhar em sequências a Liga Europa, começa a ter mais dinheiro, hoje consegue disputar mais a Champions League, consegue até tem boas posições no Campeonato Espanhol. Por quê? Porque ele vai vencendo essas outras competições menores, tem um bom retorno financeiro, cria mais moral na Europa e começa a atrair mais jogadores de mais alto nível para sua equipe, porque você tem mais dinheiro vencendo essas competições. E além disso, os jogadores também vão olhando, o Sevilla vai crescendo de patamar no futebol europeu. E isso muito porque vai vencer a Liga Europa, que é considerado uma Liga B, uma liga do segundo escalão do futebol europeu. Eu não considero isso. Eu acho assim, se você está disputando uma competição, tem dinheiro, as premiações são altas, cara, vai jogando, Todo óbvio. mundo vai entrar pra ganhar. Todo mundo vai entrar pra ganhar, né? Ganhar, você não tem que entrar. Utiliza sempre os seus melhores jogadores, pode ser assim. Às vezes você vai ter que poupar um ou outro, também de olho no campeonato nacional. O campeonato nacional é extremamente importante. Também de olho nas Copas que você está disputando, mas assim, entra pra ganhar. Não tem essa assim, vou jogar porque precisa jogar o campeonato. Não, entra pra ganhar, até de olho nas premiações e também aumentando o seu nível de moral no futebol europeu. Isso é até um assunto interessante que a gente pode levantar quando nós voltarmos a falar dos campeonatos na América do Sul, que realmente eu acho que vai acabar sendo uma tendência na América do Sul, as competições que pagarem melhor terão um carinho maior, né, do torcedor, e aí talvez uma valorização dentro da Copa do Brasil, né, que é um dos torneios Sim, que então, isso a gente pode debater mesmo, porque assim, a Copa do Brasil, antigamente, não tinha, às vezes não tinha nem time das Libertadores. é, Antes. hoje em Os dia times da Libertadores o eles que já entram antes. o que se Aí antes os times da entrega, Libertadores estavam nas oitavas. Já diminuiu, já entra na terceira fase. Por quê? Porque a premiação cada vez maior. É o campeonato para os times brasileiros. A maior premiação no ano de todos os campeonatos é a Copa do Brasil. Então, assim, os times levam muito a sério. E isso faz até assim crescer clubes assim. Nos últimos anos vem chegando equipes que você no ano passado chegou Atlético Paranaense e Fortaleza. O Atlético Paranaense não estava na Libertadores, estava na Sul-Americana, e o Fortaleza não estava em nenhuma dessas competições. Estava só no Campeonato Brasileiro, na Copa do Nordeste. Chega na semifinal, e o Atlético Paranaense chega na final. Então, assim, você vê, porque vale muito dinheiro e os times vão levando muito a sério. E isso é a mesma coisa na Europa. Vai ser a é, mesma coisa na Europa. é o reflexo ao mesmo, exatamente. E a gente vai então, a Conference League, realmente nós teremos uma final incrível, né, sem dúvida nenhuma. Vou até ver onde é que é a final. A final não tem aqui o estádio. É na Albânia. Era Albânia. Esse estádio é Albânia em Tirana, na Albânia, a final. Então teremos um grande jogo lá no estádio albanês na final da Conference League. E agora a gente vai para a Liga Europa aqui com dois resultados bem interessantes. Bem interessantes porque a gente imaginava, eu mesmo imaginava talvez um confronto um pouco menos equilibrado, mas no fim das contas, onde a gente imaginava que teria maior equilíbrio, foi onde, eu acredito pelo menos aqui estava que teria maior equilíbrio, foi onde teve menos, onde não teve tanto equilíbrio, e nas outras competições aqui houve mais equilíbrio. A gente tem o RB Leipzig vencendo por 1-0 o Rangers em casa, né? O próximo jogo será lá no, eu não sei se é o Ibrox aí no estádio do Rangers que eles jogam, mas será o jogo de volta na Escócia. E o Eintracht Frankfurt vence lá no Rainha Elizabeth em Londres por 2-1 e leva aí e vai trazer para Frankfurt a vantagem para decidir em casa essas finais de Liga dos Campeões. Então, vou deixar pro Victor aí para ele abrir para ver o que ele acha aí dessas competições, que realmente o Leipzig em casa não conseguiu construir uma vantagem maior sobre o Rangers, que a gente já falou, né, do público escocês, da volta do Rangers. Então, como é que fica aí essa situação aí nesses dois jogos aí, Victor? O que você tem para falar aí? E o Eintracht incrível, né, em cima do West Ham. O resultado, na minha opinião, inesperadíssimo, super inesperado, complica demais a situação da equipe inglesa. O Eintracht Frankfurt faz uma ótima campanha, né? E ele é mais forte jogando fora de casa até. Isso mostra a campanha do time
desde o começo da Liga Europa, que o time teve na fase de grupos. Ótima filosofia de jogo implantada pelo técnico da equipe, que muda um pouco, ele volta a jogar, volta a dizer, ele volta a atuar numa linha de 5, tem o brasileiro Tuta, que falado pelo São Paulo, foi o terceiro ano que ele tá lá no Traspan, tem muito bem ali na zaga, o Borré também volta pra Europa, tem o mesmo caso do Gerson, né, que teve na Europa, voltou pra América do Sul jogando no River Plate, foi bem, e volta pra Europa agora, começou no banco, não jogando alguns jogos, e agora tá bem adaptado, sendo um jogador assim, que faz o pivô, que segura a bola pro time chegar, sendo um ótimo, assim, não tá fazendo tantos gols, mas ele é um ótimo pivô, segura bem a bola, e o Atlético vem fazendo uma ótima campanha, até assim, tem o Kamada, um ótimo japonês, jogador da seleção japonesa, vai estar na Copa do Mundo, muito bom Olho jogador. nele. Aliás, olho nele e no centroavante também, que joga no Celtic, japonês também. Kazuhira, acho que é o nome dele. Bom também. Kostic também, que é o ponta que vai enfrentar o Brasil, joga na Sérvia. Abre o Assim, é um olho. time muito forte do Atlético Frankfurt. Joga melhor fora de casa, porque tá conseguindo se defender. É um time assim de uma ligação direta, não é um time de trabalho de bola. Trabalha muito, às vezes, na bola no Borré. Borré, às vezes, escorar para quem tá vindo de trás para ter a transição mais rápida. O Borré vem, recebe a bola, escora para chegar do Kamada, do Kostic, do Klosenak, que é também um meio alemão, um bom jogador, que também vai ser olhado pelo Hans Flick para a seleção alemã. Assim, é um time muito forte mesmo. Venceu o West Ham, que até para mim era o favorito a vencer a Liga Europa. Na casa do West Ham, que é um time muito forte, tem o Antônio na frente, o Lanzini no meio campo. Foi um bom jogo também, um grande jogo lá. E assim, o Frango vai estar explodindo. O torcedor está muito animado para essa partida, muito animado mesmo para essa partida de volta. Para mim, assim, acho difícil não conseguir essa classificação. Acho que o West Ham deu mole. Não, tentar construir pelo menos um empate, sair com um empate para tentar, porque assim, o Frankfurt em casa às vezes joga pior. Assim, tomou um sufoco do Barcelona no jogo na fase anterior, em casa, e fora conseguiu um ótimo resultado fora de casa. Então, assim, para mim o Franco carimbou sua vaga, vai ter o segundo jogo, vai até do Franco vencer, porque o West Ham vai ter que se jogar para ataque. Então a equipe do David Moyes vai sofrer, vai fazendo uma boa temporada o David Moyes ali no, acho que tanto no campeonato na Premier League também, quanto aí na Liga Europa, mas eu acho que, infelizmente, o Frankfurt vai passar, vai se classificar para a próxima fase. Já no outro confronto, que é o Leipzig, o gol no final, né, o Leipzig contra o Rangers, gol do Angelinho, o lateral esquerdo, que é muito bom, até uma curiosidade que, assim, ele tem o passe ligado ao Manchester City ainda, né? E o Guardiola não aproveitou ele agora na volta, deixou ele emprestado de novo ao Leipzig. Achei até que o Guardiola fosse trazer ele de volta, porque o Guardiola tem muito ali a dificuldade na lateral esquerda, às vezes, joga o João Cancelo, às vezes de lateral esquerdo, e hoje ele tem o Zinchenko, o Mendy praticamente está afastado, né, por problemas. Eu achei até que o Angelinho voltaria ao Manchester City, seria utilizado. Não, o Guardiola acabou abrindo mão, ele vem de muitas boas temporadas no Leipzig, vem fazendo ótimas temporadas, e o Leipzig também vem mudando, às vezes, a filosofia de jogo, às vezes joga com três zagueiros, igual o Nkunku, que é um jogador que provavelmente vai estar na Copa pela seleção alemã, muito bom jogador também. Tem ali o André Silva, que deve estar por Portugal também, no centroavante, se adaptou bem. Tem o Forsberg, no meio campo, o sueco, que não vai estar, né, porque a Suécia vai estar fora, mas o Forsberg é um muito bom, um meia muito bom. Tem também o centroavante, eu esqueci o nome dele agora, que às vezes é titular, às vezes é reserva, é o centroavante alemão, também, que é bom jogador. Pouco eu me lembro, tem até um cabelo com os dreadzinhos, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro o nome dele. É um time muito forte, acho que o Rangers fez um jogo, foi muito, o Rangers é um time muito competitivo, acima de tudo, tipo assim, muita filosofia do Mourinho também. Arca forte e sai pro O jogo, Poulsen, você tá falando do Poulsen? Poulsen, É isso, Poulsen, dinamarquês. É dinamarquês. isso, dinamarquês, desculpa, até falei de Isso. alemão, erro aí. Provavelmente vai estar na Isso aí. Copa também, então vai estar na Copa, outro centroavante vai estar na Copa. É um time muito forte, o time do RB Brasil, mas o Rangers é muito competitivo, muito forte, em casa também vem levando a melhor sobre muitas equipes. Assim, o estádio lotado, a torcida também muito animada com essa boa campanha da equipe no na Liga Europa. Então, assim, é um jogo ainda muito aberto, mas eu vejo que esse gol no final deu uma boa vantagem pro Leipzig, porque o Leipzig sabe.
atuar no contra-ataque, até porque assim, ele dá muito trabalho pro Bayern no campeonato alemão, jogando no contra-ataque. Ele não faz uma boa temporada, tá? No campeonato alemão. Tá muito atrás ali no campeonato alemão. Mas assim, é a mesma coisa. A franquia Red Bull precisa estabilizar com algum título grande. E pode ser aí na Liga Europa. Sendo um grande título, assim, pelas pretensões do Leipzig, que tá há 3 anos, 4 anos aí brigando ali em cima, disputando sempre Champions League. Esse ano caiu num grupo muito ingrato, a gente volta a dizer, com PSG, Manchester City. Tinha até o Clube Bruges, que é um time chato ali da Bélgica, um time também muito competitivo da Bélgica. Grupo que, assim, qualquer um dos 4 equipes, óbvio, Manchester City favorito, pelo que está consolidado há muitos anos com o trabalho do Pep Guardiola. Mas tirando o Manchester City, PSG, Clube Bruges ou Leipzig, qualquer um deles poderia ter passado em segundo lugar. Ou ter ido para terceiro. Foi um grupo muito, muito equilibrado. Acaba o Leipzig ficando em terceiro. Então, o Leipzig vem, eu acho, mas assim, uma vantagem muito boa para levar, porque ali vai ser um jogo muito complicado. Acho que o Rangers ainda tem chance, mas acho que o Leipzig vai levar essa classificação. Exatamente, é o que a gente falou, né? E o estádio realmente o jogo vai ser no Ibrox mesmo, estádio do Rangers. E tem aquela coisa também, né? Enquanto por um lado a gente tem a Red Bull buscando a solidificação da marca dentro do futebol, né? Que já conseguiu a solidificação em outros esportes. A gente tem o Rangers tentando também a redenção, né? O retorno depois da falência do clube, né? Seria a conquista desse título, seria uma recuperação, assim, uma recolocação incrível, né? Mas eu acredito que, mesmo que quem vença, eu tô tendendo a acreditar que o Eintracht Frankfurt se torna aí talvez o time para ficar de olho, talvez que lá no Ramon Sánchez Pizjuán em Sevilha vai conseguir levantar a taça aí, vai conseguir ser conseguir ser campeão, na minha opinião, né? Na minha opinião, acho que o Eintracht encaminha bem aí uma possibilidade que mesmo quem vem do outro lado, não sei se consegue derrotar, pelo que o Eintracht Frankfurt vem mostrando, né? Seria também, se a gente for pensar, é uma situação. É um time que está fora da zona de classificação para Champions no Campeonato Alemão. É tudo Faz ou um jogo nada, é tudo ou nada aqui, né? Bundesliga, É tudo ou nada, né? é tudo ou nada. Então, assim, ele está poupando ali no Campeonato Alemão. Assim, se ele consegue esse título e vai para a Champions League ano que vem, é a mesma coisa que a gente disse anteriormente. A Assim, vitória na temporada, né? pode reforçar o time, vai entrar um dinheiro melhor. O Frankfurt é um time assim muito competitivo quando vai jogar fora, ele pode melhorar um pouco em casa. Entrou a filosofia de jogo jogando com 3 zagueiros, uma linha de 5, uma linha de 4 no meio, e só com o Borré na frente. O Borré começa a se encaixar agora do final da temporada, ele começa a se encaixar mais no esquema do time. Que 2 terços da temporada ele praticamente não jogou, não foi bem, jogou muito pouco. Mas agora no final, nesse 1 terço do final da temporada, ele encaixou e vem muito bem, vem entrando na dinâmica do time. Então, assim, para a próxima temporada, se conquistar essa classificação para Champions, assim, pode vir muito forte. O próprio Kamada cresce muito, o Kostic cresce muito. Pode, assim, ter contratações melhores, reforçar a equipe até para fazer uma boa Champions League. Não, eu não acredito em título, não digo isso, mas fazer uma boa Champions League, às vezes se classificar para uma oitavas, tentar um pouco mais longe, de olho em angariar mais recursos, ter mais premiações, também até fazer um campeonato alemão melhor, uma Bundesliga melhor na próxima temporada. Sim, é isso mesmo. Realmente é isso que a gente imagina mesmo para esses jogos aí da Liga Europa, que tá um pouquinho mais claro, né, do que a Conference League. E depois nós temos aí a Liga dos Campeões, talvez com o jogo que eu imaginava um equilíbrio maior, só que depois do que eu vi nessa primeira partida, eu sinceramente já cravo. A gente teve o Liverpool derrotando o Villarreal, onde o Villarreal não é que não foi, não conseguiu ser nem sombra do que foi, do que vem sendo o Villarreal nas outras competições, e esse mérito vai 100% pro Klopp, né? O que realmente eu vi o segundo tempo do jogo, né, contra o do Liverpool, e o que o Liverpool faz em campo, a forma como o time se posta, o posicionamento muito avançado dentro do campo do adversário, na saída de bola, dificulta qualquer coisa. Se o time, como o time do Villarreal, talvez poderia ter explorado
a velocidade, talvez, né? Não conseguiu explorar isso o Klopp e acabou com. Literalmente, ele estudou muito bem o adversário, viu o que ele tinha de força, montou um time, abriu o Thiago pela esquerda. O Thiago, que é um jogador que eu falo, né? Que é muita covardia, ele tá jogando o Liverpool pela bola que ele joga, né? O Thiago Alcântara. E o Liverpool acreditou que já é o finalista, inclusive coloco como o favorito ao título até da competição. E do outro lado, um jogo que foi estranho, né? Na minha opinião foi estranho. Acho que City e Real Madrid foi um jogo em que o Guardiola acertou quase que 98%. O Guardiola acertou, fez tudo certinho. Talvez colocar o Fernandinho de lateral, mas ele cruzou pro gol. Eu não acho que o Fernandinho assim, nunca foi um jogador de marcação, entendeu? E colocar ele em cima do jogador mais técnico, mais veloz, mais habilidoso do Real Madrid foi uma aposta muito pesada, né? E o Vinícius Júnior fez o Guardiola pagar essa aposta. Mas mesmo assim o City faz uma partida muito boa, quase que perfeita, só que o jogo acaba 4-3, sendo que poderia ter acabado muito bem 4-4 contra o Real Madrid fora de casa, né? O que abre completamente o confronto, né? Porque o Real Madrid é um time que a experiência, aí a gente fala o quanto que a experiência faz a diferença, né? O time fica completamente acuado e não muda o jeito de jogar, né? Um treinador experiente, um grupo experiente, jogadores acostumados à situação, então eles elevam as circunstâncias, os jogadores que estão acostumados já viram, já se encontraram em situações como essa, então eles sabem como manter o time no jogo. E o Real Madrid consegue, mesmo com erros, na minha opinião, até de substituições do, 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 do Ancelotti, quando ele opta pela troca quando ele tira o Rodrigo, né? E aí ele recua, se não me engano, ele bota, acho que foi o Camavinga, ele muda o esquema do time para um 4-4-2, aí o time toma o gol, ele volta atrás, bota o Asensio para tentar voltar o esquema, e aí consegue fazer o gol de pênalti. Depois, mesmo assim, o Real Madrid consegue buscar isso, né? Então, o jogo de volta em Madrid deixa uma situação bem interessante. Pode ser que o City mate o jogo, também não duvido, né? Se acertar também o que fez no primeiro tempo, acertar de novo, mata o jogo, mas o Real Madrid tá vivo. O que você tem para dizer aí nesses dois jogos aí da Liga dos Campeões? Começar pelo Liverpool, né? Pra mim também acho, concordo com você, pra mim é o favorito ao título, pra mim é o que joga o melhor futebol da Europa. Um time muito forte, uma intensidade muito alta, e assim, até tanto é isso, porque é a única equipe, a gente vai dizer, a única equipe na Europa praticamente vai chegar a todos os campeonatos da temporada. Ele chega na final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, ele vence nos pênaltis. Ele já está na final da Copa da Liga Inglesa, ou vice-versa, eu não vou lembrar agora. Também contra o Chelsea, que ainda vai acontecer. Ele está disputando cabeça a cabeça com o Manchester City na Premier League. Ali a diferença de um ponto do Manchester City na frente. E ele praticamente deve chegar na final da Champions League. Então, o único clube... Ele tem uma campanha muito parecida com o Atlético Mineiro, né? Fez na temporada passada com o Cuca. Assim, praticamente jogando todos do Liverpool até melhor. O Liverpool chega em todas as finais. E o Cuca só não chega, o Atlético Mineiro do Cuca só não chega na final da Libertadores. Cai pro Palmeiras na semifinal. O resto ganha a Copa do Brasil e ganha o Mineiro e ganha o Campeonato Brasileiro. Mas assim, muito difícil você fazer isso na temporada, até pelos desgastes, você tentar manter a intensidade da equipe. Roda A gente pode elenco, dizer, né? a Europa, isso é um pouco você conseguir manter a intensidade de um time só e repetir escalações muitas vezes é melhor e mais fácil, até por não ter distâncias longas de viagem, ter uma pré-temporada, assim, se conseguir estabelecer isso do que o Klopp já está bastante, o Klopp já está indo, se eu não me engano, para sua terceira temporada lá como treinador, então assim, a filosofia dele já está encaixada, ele começa a encaixar outros recursos de filosofia na equipe dele, que assim, é o que eu prezo, assim, você tem que apostar numa filosofia e deixar trabalhar essa filosofia, e foi o que o Liverpool apostou, tanto que ele renova até 2026, agora a renovação saiu ontem, ele até 2026, então, assim, é uma equipe muito forte, para mim, favorito, ele renova, ele perde o Firmino, cai um pouco de produção, ele bota o Mané, centroavante, às vezes joga o Salah ali, ele recebe o Luiz Dias, que foi o que começou jogando no jogo, como ponta, às vezes tá o Diogo Jota de centroavante, tá o Mané pro lado, assim, ele começa a ter mais recursos, entre o Thiago entra uma função que foi muito tempo do Milner, ali no meio campo, muito tempo chegou a ser o Oxlade-Chamberlain, também ali naquela função. Então assim, ele começa a ter outras funções, o Henderson, o Fabinho
pra mim, é um pilar ali do meio campo dele. Ele tem o Konaté, que é um ótimo reforço como zagueiro. Basicamente, isso tem o Matip ainda. Fora o Gomes, Joe Gomes, que é bom zagueiro da seleção inglesa, também fora. Tem a volta do Van Dijk nessa temporada, que é titular absoluto. O Robertson e o Alexander, não tenho nem o que falar, são laterais de muito alto nível. Assim, é um time muito forte, para mim é o favorito também a conquistar o título. Praticamente encaminhou, acho que o conto de fadas do Villarreal vai por água abaixo. Acho que um ótimo trabalho na Emery. Infelizmente, deve jogar a Liga Europa na próxima temporada, ou a Conference League, porque está em 7º lugar no Campeonato Espanhol, muito distante do G4 ali para disputar a Champions League. E mesmo que o Real Madrid vença, o 5º lugar ele está um pouco distante, ele pode até tentar alcançar o Betis, mas hoje é o 5º colocado, mas eu acho que também tá uma distância muito longa. O Betis, que é o 5º colocado, provavelmente vai jogar a Liga Europa ou a Conference League, tá brigando ali no Campeonato Espanhol. Mas é um time muito forte. Se for jogar tanto a Liga Europa ou a Conference League, é um time muito forte. Trabalho na Emery também, segundo ano, encaixado, com uma zaga muito forte com o Albiol, Paul Torres. Pode ser jogo lateral, mas ele tem o Aurier que chegou essa temporada, que vem emprestado do PSG, teve no Tottenham. Na esquerda, um lateral novo, que é um lateral que vai estar na Copa do Mundo, que é o equatoriano, esqueci o nome dele agora. Lateral novo, também começa a entrar na filosofia do time. Ele tem na frente um ótimo atacante, que é o Danjuma, que é o holandês. É muito bom jogador. Com o Lo Celso, que chega agora, que vem do Tottenham O emprestado. Stupinã. Tupinhan, isso. Vai estar na Copa do Mundo pelo Equador. Assim, é um time muito forte, tanto para jogar a Liga Europa. Felizmente, ainda não está no nível. Conseguiu, assim, feitos gigantescos, eliminar a Juventus, eliminar a Bayern de Munique. Mas pega uma equipe mais forte da Europa, assim, que ele não conseguiu jogar nesse primeiro jogo. E 2-0 ficou até barato. É barato, ele poderia ter tomado até mais do Liverpool. Eu acho assim, não vai conseguir ver a virada. Assim, é um jogo que vai lotar lá o seu estádio, vai tentar. Pode ser que vença o jogo, mas 2 gols eu acho muito difícil. Assim, pode ser que vença, mas 2 gols eu acho muito difícil. Deve praticamente passar o Liverpool para a final. Mas fica uma ótima filosofia de jogo no Emery. Não pode jogar fora o trabalho, né? Tem que. A próxima temporada. Um time muito forte. Deve trazer outros jogadores para a filosofia. O próprio Dani Parejo chega agora, que é um jogador que vem do Valência. O próprio outro volante, que eu esqueci, que também era do Valência, Coquelin, chega agora. Então, assim, são jogadores que chegaram essa temporada e o time fez o time ser competitivo e conseguir uma ótima campanha na Champions League. Até aí, não é suficiente ainda para brigar lá em cima com os times mais fortes, como o Liverpool, Manchester City, o próprio Real Madrid. Ele elimina times fortes, mas ainda precisa de galgar um pouco mais. Mas o trabalho é muito bom na M, deve continuar, vai continuar. Até, assim, brigar até mais alto na Premier League, não, desculpa. Na La Liga, no Campeonato Espanhol, porque, assim, essa temporada o time mais pronto era o Real Madrid, apesar da vinda do Carlo Ancelotti, mas era um time, uma filosofia um pouco já deixada pelo Zidane. Então já era um time mais pronto o Real Madrid, o Barcelona passando por transição, o Sevilha ali também um pouco mais preparado, até pela filosofia de jogo plantada pelo. Eu esqueci o nome do treinador agora de Sevilha. Já vinha para a segunda temporada e fez uma temporada passada. Conseguiu até um pouco ter disputa com. Mas também tem alguns reforços que chegaram novos. Então o Villarreal pode até ter uma temporada melhor na La Liga. O Lopetegui. Lopetegui, isso. Pode ter uma boa temporada, uma temporada melhor próximo ano, na virada aí do que é de em julho, na próxima temporada. Fazer um bom campeonato espanhol, fazer uma boa Liga Europa, até brigar um pouco mais lá em cima do campeonato espanhol com o Barcelona, com o próprio Sevilha, com o próprio Real Madrid, com o próprio Atlético de Madrid também. Assim, é um trabalho bem consolidado na Emery, e assim, não é um trabalho de jogar fora. Do outro lado foi um jogaço. Assim, 2 filosofias bem escancaradas, que foram se moldando no jogo. Começa ali com o Manchester City sufocando muito o Real Madrid, tal, consegue o gol no começo, continua sufocando, e o Guardiola tem isso em mente. Se você leva, assim, o Guardiola, pra mim, até deve estar frustrado. Ele leva uma vitória de um gol só. Ele poderia ter levado mais. Porque foi um jogo de até ele tirar uma vantagem maior. Só que do outro lado, você tem uma dupla que tá iluminada, que é o Benzema e o Vinícius Júnior. Benzema, então, nem se fale. Assim, Benzema
consegue armar o time, o Benzema faz gol, o Benzema anima o time. Do outro lado, um menino que tá assim, crescendo cada vez mais, que é o Vinícius Júnior. E por outro lado também o Rodrigo. Eu não acho que o Carlo Ancelotti errou, acho que o Ancelotti praticamente ele perde muito por não ter o Casemiro, porque ele começa com o Toni Kroos. Assim, eu não teria começado com o Toni Kroos de primeiro volante, eu teria começado ali com o Camavinga mesmo, de primeiro volante. Tem uma força, ou até ter começado até com o Nacho na zaga, às vezes o Alaba de primeiro volante, para assim, ter uma força maior no meu campo, porque ele perde muito o meu campo, porque o Toni Kroos é um jogador, tem um ótimo passe, tá, mas não é um marcador de muita força. Isso ali, quem povoava aquela região ali era o De Bruyne, junto com o Bernardo Silva, junto com o Gundogan, que subia um pouco mais. Então, assim, o Toni Kroos sofreu muito. Ele tem Toni Kroos e Modric, eles não têm intensidade de ter essa pegada ao jogo inteiro. Quando ele tem o Casemiro, ele consegue ter um pouco mais essa dupla com o Toni Kroos e Modric. Só que aí, ao mesmo tempo, ele tem fechando o lado, às vezes, com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior. Então, pra mim, a falta do Casemiro, esse eu não teria começado com o Casemiro, não teria começado com o Toni Kroos ali. Mas com o Valverde, Valverde, experiência, né? cada vez mais vem ganhando, porque o Valverde é um jogador de muita força física, muita intensidade no jogo, também cada vez mais vai criando mais espaço para ele provavelmente ser o substituto do Toni Kroos e do Modric no Real Madrid. Assim, o Camavinga vem um pouco mais atrás. Já não teria começado com o Toni Kroos ali, não. Teria começado ali, praticamente, ou com o Alaba, com o Rodrigo sim aberto. E aí eu teria tirado ou o Toni Kroos ou o Modric para ter o Valverde, um dos dois e com o Valverde. Esse é o time que eu jogaria para ter uma intensidade forte para você conseguir, porque praticamente você não vai ter a bola contra o Manchester City. Você vai ter que você abre mão até pela filosofia de jogo do Guardiola. Mas você poderia ter um meio campo mais forte, mais pegada, para evitar essa transição mais rápida que praticamente é o jogo que as equipes propõem contra o Manchester City. E assim, ele escapou de. E assim, o Alaba não tá inteiro também, o Alaba vai pro jogo. Pra você ter um. Assim, você arriscou ter o Alaba também atrás, porque o Alaba não tá inteiro. Tanto que o Alaba não joga no final de semana, o Alaba vai ser preservado para o jogo de volta. Não tá inteiro, tá com problema na virilha, vem tentando se recuperar. Foi pro jogo meio que no sacrifício, então assim, pra até você proteger mais o Alaba, você poderia ter um meio campo um pouco mais pegada, de mais intensidade. Não com o Modric e Toni Kroos. Ter jogado um dos dois, provavelmente eu teria jogado com o Modric e ter jogado com o Valverde, e aí ou o Alaba no meu campo, ou mesmo ter entrado com o Camavinga, mesmo de começo de jogo. Ou se a Atlético já diz, uma Camavinga não tem tanta experiência. Então, bota o Nacho na zaga e joga o Alaba pro meu campo. Uhum. Pra você ter um time um pouco mais de intensidade no jogo. E nisso, praticamente, o Real Madrid, pra mim, sai no lucro. Era pra ter perdido demais, assim. Quanto ao Fernandinho, eu discordo um pouco de você. Acho que o Fernandinho é um ótimo jogador, assim. Até muitos brasileiros crucificam ele devido à Copa de 2018, até 2014 também. Mas pra mim, ele é um ótimo jogador. Ele tava sem dois laterais, o Walker. Teoricamente, quem jogaria é o Walker ali pra marcar o Vinícius Júnior. O Walker tem muita velocidade, o Walker é o melhor marcador, seria o jogador pra marcar o Vinícius Júnior. Mas tá machucado. Também não deve estar no segundo jogo. E o Cancelo tava suspenso. Então, ele não tinha um lateral. Tanto que o Zinchenko, que não vinha jogando regularmente, volta a atuar na lateral esquerda. E aí sim, começa jogando o Stones. O Stones sente uma lesão, sai do jogo e entra o Fernandinho. Então, assim, é difícil. Você não vai conseguir parar o Vinícius Júnior o jogo inteiro. É difícil. Assim, por melhor marcador que você seja, é difícil você conseguir parar o Vinícius Júnior, porque ele tem 21 anos, tá assim, crescendo cada vez mais, não tá nem no auge. Acho que o Vinícius Júnior tem muito mais a dar ainda. Vai cada vez mais crescer mais. Mas assim, é difícil. Difícil separar o Vinícius Júnior. Pra mim, o Real Madrid classifica porque pra mim o Guardiola. Assim, o Guardiola fica por isso porque se você ir com uma apenas de um gol pro Santiago Bernabéu, cara, difícil. Difícil. Pra mim, o Real Madrid passa na filosofia do Ancelotti de ter um time ali de transição direta com marcação mais alta, mais forte. Ele deve preservar, até porque ele tá a um ponto de conquistar o Campeonato Espanhol. Assim, ele não deve, a maioria dos jogadores não deve nem jogar no final de semana. Deve dar uma preservada na maioria de quem ele deve jogar, de quem tá um pouco pior fisicamente, de olho no jogo no Santiago Bernabéu. Um ponto, ele tem ainda 6 rodadas do
5 ou 6 rodadas do espanhol para conseguir um ponto, assim. E pode ser que ele nem precise desse ponto, que o Sevilla, capaz do Sevilla e o Barcelona ainda tropeçarem, ele nem precisar disso. Então, para mim, o Real Madrid vem forte. O Manchester City deixou de classificar. Para mim, o Real Madrid passa aí E outro jogo bom também do Gabriel Jesus, tá? Dá um alento aí pra galera. E aí todo mundo critica um pouco. Belo jogo do Gabriel Jesus, dessa vez como centroavante. Segurou a bola, se movimentou, fez gol. Foi muito bem o Gabriel Jesus na partida. E provavelmente o Gabriel Jesus está de saída, né? O Gabriel Jesus está indo pro Arsenal. Está negociando, conversa, praticamente já acertou seus salários com o Arsenal. Uma conversa com o Edu ex-jogador, do ex-dirigente do Corinthians, que hoje é o dirigente, é o diretor de futebol. O Arsenal praticamente acertou e deve ir. O treinador é o Naemi, não, desculpa, é o Arteta, treinador do Arsenal, que foi auxiliar do Guardiola e conhece muito bem o Gabriel Jesus. Então provavelmente o Gabriel Jesus não deve ficar, até porque o Gabriel Jesus está de olho na seleção brasileira, quer jogar mais regularmente, e indo para o Arsenal provavelmente ele vai ser titular, né? Ele deve ser o centroavante titular, o Lacazette não deve ser o centroavante titular, deve ser o Gabriel Jesus titular, ou o Gabriel Jesus jogar de ponta, assim, a gente deve o Gabriel Jesus. Acho uma boa pro Gabriel Jesus, tá? Acho uma boa ele sair do... Porque deve o Haaland também, deve acertar com o Manchester City para ser o centroavante do City na próxima temporada. Então acho muito bom a ida do Gabriel Jesus pro Arsenal. Vai atuar mais. O Arsenal tá nessa filosofia de jogadores novos. O Gabriel Jesus é novo ainda. Não é um jogador velho. O jogador, se não me engano, o Gabriel Jesus deve ter 26, 27 anos no máximo. Não, O Gabriel Jesus acho uma boa troca para ele. Mas até lá ainda vem jogando mais agora no Manchester City nos últimos jogos. Mas ele não é titular, assim. É um 25. Cara que não é titular. Tem 25, né? Isso. É bem novo ainda. Então você tem muito tempo de Europa. Acho uma ótima troca para um time que vem numa renovação. Ele vai chegar assim com status até maior na equipe do que tem os jogadores hoje lá. Acho uma ótima troca para ele. Mas para mim o Real Madrid passa aí para final, para enfrentar o Liverpool aí no final que vai acontecer no Parque dos Príncipes em Paris. Estádio do PSG. É. E aí tem o Stade de France, né? O Stade de France vai ser. Que é o mesmo estádio, né? Não, é diferente. diferente. O Stade de France é da seleção da França, né? Isso, é diferente. É o Stade de France, é da seleção da França. Mas é em Paris, afinal é em Paris. Isso, é em Paris. Então, realmente eu ainda não sei, eu acho que o City, eu acho que o Guardiola ele aprende com os erros, né? Ele estuda muito, eu acho que ele vai ver que tem uma coisa ou outra ali. É óbvio que a gente vai ficar sempre falando que o Guardiola, o sistema dele é impossível, você não consegue, é um cobertor curto, né? Você vai botar muita gente na frente, falta gente atrás. Isso é normal. Mas eu acho que talvez ele vai tentar uma outra sistemática. Se eu fosse o Guardiola, eu pensaria até numa sistemática de 3 zagueiros só por uma questão de segurança, mas mantendo a ideia, mantendo o conceito ele tem dele. A volta do Cancelo, né? Então tem a volta do Cancelo que vai marcar ali. Tá numa ótima temporada, tá muito alto nível, Cancelo. Um dos melhores laterais da temporada, junto com o Arnold ali, com o próprio Robertson, são praticamente os 3 melhores laterais do futebol europeu e os 3 melhores laterais do mundo até, nessa temporada. Assim, é aquela história. Ele escapou muito de ser eliminado pro Atlético de Madrid. Muito pouco. O Atlético de Madrid, assim, do segundo tempo, o Atlético de Madrid e a vitória. A diferença é, se você dá essas chances pro Real Madrid, pro Benzema, pro Vinícius Júnior, pro próprio Rodrigo entrando, Modric lançando botão, cara, é diferente. Então. Com certeza uma vai entrar. Então, assim, por isso eu acho que ele deixou de garantir. Se ele abre 2 gols, aí pra mim sacramentava a classificação. Poderia ter até mais do que 2 gols, porque assim, foi um jogo que o Manchester City empilhou chances para abrir até mais que 2 gols, mais que 1 gol, 2, até 3 gols de diferença contra o Real Madrid. E o Guardiola sabe disso. Só que ao mesmo tempo, ele deixou vivo o Real Madrid. Assim, pra você deixar vivo o Real Madrid em casa, e assim, ele dá as brechas que deu do Atlético de Madrid pro Real Madrid, ele pode ter consequências piores. Por isso eu acho que o Real Madrid passa, até pela força que é em casa,
E assim, tem até uma brincadeira que quem assistiu o jogo na TNT contra o PSG foi isso. O repórter do TNT Sports conversou com o torcedor do Real Madrid e falou assim: se eles fizerem o primeiro gol, o segundo a torcida embala e empurra. Enquanto o PSG foi isso. Tava um jogo ali que o PSG foi melhor no primeiro tempo, começa o segundo tempo ali, o PSG faz um gol, o Real Madrid empata, no Real Madrid empata, a torcida empurra, o Real Madrid faz o segundo, o Real Madrid faz o terceiro. Assim, tudo na sequência. Então, assim, um jogo que praticamente o PSG estava sacramentado com a classificação. Então, nesse ponto, eu vejo assim, o Real Madrid melhor e garantindo a classificação para a final contra o Liverpool. Por isso que. É aquilo que eu falei, né? Por isso que se eu fosse o Guardiola, eu não mudaria o jeito. Acho que o Guardiola mexeu muito, respeitou demais Eu entendo, até porque ele, como espanhol, ele sabe o que é jogar nesses estádios, né? O que for jogar no, no Wanda Metropolitano e o que é jogar, né? Tanto como jogador como treinador, o que é jogar no Santiago Bernabéu. Então ele tem. É o que eu falei, ele talvez possa ter um excesso de cautela. Excesso de cautela que você falou é perigosíssimo, né? Ele teve esse excesso de cautela contra o Atlético de Madrid e acabou quase custando caro para ele, né? E se ele tiver esse excesso de cautela de novo, ele vai correr risco. E aí é o que por isso que a gente fala, né? Que ele deve ter a reflexão da situação e ele deve talvez mudar um pouco, manter a ideia de jogo da primeira partida no segundo jogo. Se não manter a ideia de jogo da primeira partida nesse jogo de volta, aí eu concordo com você falar, é um grande risco, porque o time do Real Madrid, ele fura bloqueio, entendeu? É um time que, se você vou me defender para tentar ganhar do Real Madrid, você não vai conseguir isso. Porque é um time que tem essa facilidade, tem as ferramentas, tem as peças, tem dois jogadores que quando tem a bola encontram os espaços, o time se movimenta muito bem, é muito bem treinado, então não adianta o Guardiola achar que vou me defender e eu tô tranquilo porque meu time consegue aguentar a pressão, não vai ter como, não adianta, né? Isso não vai funcionar contra nesse jogo contra o Real Madrid. Por isso que eu falo que se eu fosse Guardiola, né, e se pudesse dar um conselho, eu falaria, olha, mantenha o estilo do primeiro jogo. Pressiona. Eles vão pressionar? Pressiona também porque você vai ter a bola. Acho que ele vai, até acho que ele vai manter o estilo, vai tentar, assim, fazer um gol para complicar um pouco mais o Real Madrid. Mas o problema é assim, acho que o Real Madrid também deve ter uma postura diferente. Acho que ele deve ter o Casemiro, jogo de volta, então ele deve subir um pouco mais a marcação. O Casemiro fez Tentar muita tirar falta. mais fez. O Casemiro foi pro banco, mas não tinha condições. É. Acabou jogando. Ele deve ter o Casemiro mais inteiro. Tanto que assim, pro Ancelotti, perder de um gol não foi ruim. Ele deve ter o Casemiro mais inteiro. O Alaba vai ser poupado no jogo do Campeonato Espanhol, deve estar mais inteiro. Ele deve tirar o time um pouco mais à frente. Tirar o Manchester City mais em cima. Porque o Manchester City deu algumas brechas na saída de bola. Foi no primeiro tempo que o Real Madrid não jogou, teve uma outra chance de erro de saída de bola do Manchester City. Ele deve ter, subir um pouco mais a marcação, que ele vai ter o Casemiro, que assim é o que eu digo, essa filosofia de você ter esse volante alto, que é uma coisa assim, até alguns amigos são paulinos, eu converso, que o Rogério pediu esse volante alto pro time dele. Muitos treinadores utilizam esse volante alto por causa disso. Esse primeiro volante alto, ele te dá imposição física sobre o adversário. Você consegue subir a marcação. O próprio Guardiola utiliza isso. O Rodri é um volante de 1,90m. Hoje, o Fernandinho é um cara de 1,82m, que era o volante dele antigamente. São caras altos, não são caras baixos, porque ele gosta dessa... Pra você recuperar a bola mais rápido, evitar um contra-ataque do adversário, você tem esse volante mais alto. E o Casemiro é um cara de quase 1,90m. Se não me engano, o Casemiro tem 1,85m, 1,86m. Assim, é um time forte. Deve ter o Casemiro de volta, ele deve adiantar as linhas para começar tirando essa posse de bola do Manchester City lá. E assim, se você errar a posse de bola no Santiago Bernabéu, você vai perder. E é isso por isso que ele deve ter o Casemiro mais inteiro. Poupou o Casemiro no primeiro jogo, deve poupar o Casemiro no final de semana para ter o Casemiro zero. Casemiro subir essa marcação para você ter por trás Toni Kroos e Modric. Acho que aí deve ser o Modric, eu não sei se deve começar o Valverde. Pode ser que o Valverde comece do lado do campo no lugar do Rodrigo. O Rodrigo comece no banco, o Valverde como um ala, meio campo, até para também ter essa imposição física no meio campo também. Então, assim, deve ser, acho que esse time que ele deve começar jogando.
com o Toni Kroos e o Modric para ter a posse de bola, quando tiver a posse de bola com o passe, para achar passe, e o Valverde e o Casemiro subindo para ter intensidade no jogo. O Casemiro tendo essa imposição física como aquele volante alto que os treinadores, muitos treinadores pedem isso. Esse volante alto, de marcação forte, de imposição física. Assim, é um jogo muito perigoso pro City. Eu acho assim, sinceridade, acho que o City deixou de se classificar no primeiro jogo. E aí é que a gente aguarda, né? A mente, jogos de volta aí acontecem já na próxima semana. Muita expectativa. As 3 competições, né? Você vê que tem história aí, como a gente já imaginava, né? História nas 3 competições. Serão 3 finais muito boas. E o futebol, todas as equipes, né? É importante falar, né? Futebol técnico, futebol bem jogado, várias ideias, filosofias diferentes, com formas diferentes de jogar o mesmo jogo, mas todas elas com futebol bem jogado, com a elegância, com estilo de jogo, com lances bem jogados, com jogadores tecnicamente muito bem qualificados. Isso é um caminho bom, né? O futebol chegou há algum tempo a tomar um caminho meio obscuro, né, da possibilidade talvez de futebol menos, apesar de ter físico, jogadores mais físicos, mas talvez privilegiar mais a parte física do que a parte técnica. Essas finais europeias começam a mostrar que você tem como ter os dois, né, e é o privilégio da parte técnica aliado à qualidade física faz a diferença. E esses times, todos esses times têm essa característica, né? Todos eles, todos os 12 times que a gente falou aqui, todos eles têm essa coisa de ter um time que tem o trabalho físico, mas tem também a parte técnica aliada envolvida ali. Isso é uma vitória pro futebol. Na Copa do Mundo não deve ser diferente, né? E isso vai tirando um pouco, que em alguns lugares ainda a gente mantém um pouco esse conceito ainda de que talvez precisa ser um time mais físico, mais forte e abrindo mão da parte técnica, né? Algumas vezes. Então, esse caminho tá muito bom e o futebol é que ganha. E é isso, pessoal. Com isso a gente encerra esse episódio de hoje, episódio muito bom, expectativa muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, pessoal, vocês estão falando, sempre falam pra mim na live, né? Dão sugestões, falam ideias, comentem aqui, né? Eu sempre peço pra comentar no vídeo, pra falar o que vocês gostariam que a gente falasse, sobre o que vocês queriam que a gente falasse. Eu lembro que teve um vídeo que a gente não tinha dado, acho que foi o vídeo da própria Liga dos Campeões, né? Que faltou os nossos palpites, tanto é que a gente passou aqui agora meio que aquilo que a gente imagina, o que a gente espera, trazendo um pouco mais pra vocês. Então a gente está sempre ajustando com aquilo que vocês falam, com as sugestões que vocês dão. Então comentem, além, é claro, de curtir o vídeo. Se você for novo, se inscreva no canal, né? Tem muito conteúdo aí. Se você está vendo esse podcast, tem outros podcasts que eu ia falar, mas é do passado. Mas a gente tá falando de temas, a gente falou de temas que são interessantes, que estão em vigor ainda no futebol, né? A gente falou de SAF, a gente falou do que imaginar dos times para a temporada, de todos os estados do Brasil. Então você tem o seu time tá na Série A, você tem o seu time coberto aí, né, pelo nosso papo aqui. Então você pode ter uma noção do que esperar para sua equipe nesse ano. E é isso, eu vou deixar então pro Vitor. Agradeço de novo, pessoal, sempre, né, a audiência de vocês, né, o apoio de vocês, o carinho de vocês. Como sempre, o Vitor logo no futuro vai ter o Instagram dele. Enquanto isso, eu vou postando umas fotos dele lá no meu próprio Instagram. E eu vou deixar pro Vitor, como sempre, ele encerrar aí, ele fazer as últimas fazer as honras aí. Então fala aí, Vitor, o que você manda aí pra galera agora? Então, galera, obrigado mais uma vez. Boa semana a todos de novo. Saúde. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal aí, mandem sugestões, críticas também, eu sempre digo isso, a gente sempre está aberto a tudo. Não somos só assim, a gente não é o dono da verdade. Estamos aqui para trazer informações acima de tudo para vocês, tudo que a gente fica sabendo, tudo que a gente observa, analisa. A gente também escuta muitos comentários dos analistas de futebol também nos programas esportivos. A gente traz o nosso olhar, mas também tem analistas que falam coisas boas, analistas que falam coisas ruins, como em toda a profissão. A gente sempre tenta trazer as melhores coisas, as melhores análises para vocês de tudo. Mas estamos aí, mandem sugestões, críticas, curtam, compartilham, se inscrevam no canal. Obrigado por tudo, tamo junto, saúde a todos e vamos que vamos. E acompanhe os jogos aí essa semana aí, jogos decisivos da Champions League, da Europa League e também da Conference League. Jogos difíceis e pesados, e com equipes de tradição e fortes aí, disputando aí, brigando pelo título, que vale muito, as 3 competições, tá? Não é só vale a Champions, não. 3 valem muito, vale premiação, vale título, vale
faixa no peito, que acima de tudo eu joguei bola. Sei o quanto é difícil você conquistar título, o quanto é difícil você chegar em finais de campeonatos. Acima de tudo, você anima a torcida, anima teu público, então isso vale muito. Acompanha aí, prestigia o nosso canal. Acima de tudo, beijo a todos. Acompanhe tudo aí, depois a gente começa até semana que vem. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Abraço.